E atenção, porque algo mudou completamente nas últimas horas em relação ao assunto Julián Álvares. E não é qualquer boato, porque até agora tudo eram vazamentos da imprensa, boatos, especulações e o próprio Barça, atenção, porque já começou a se pronunciar. E quando Deco e Laporta começam a deixar mensagens públicas, cuidado porque tem coisa acontecendo. Porque sim, o Barça já está se movimentando por Julián Álvares e tem uma frase que muda tudo. Se ele mudar de time, quer jogar no Barça. E atenção também, porque nas últimas horas, o próprio Julián Álvares, segundo o jornalista Mateu Moreto, reconheceu que, embora o Atlético de Madrid queira renovar, Julián Álvares estaria paralisando essa renovação através de seu agente. Porque ele quer dar um salto em sua carreira para outro time que aspire a ganhar títulos. E isso foi exatamente o que revelou o jornalista italiano Mateu Moreto. Atenção, não é qualquer coisa. Estamos falando que Julián teria comunicado isso, que se sair do Atlético de Madrid, a prioridade absoluta dele seria jogar no Barça. Ele está feliz na Espanha, quer continuar nesse país e, além disso, desde pequeno, sempre disse publicamente que queria vestir a camisa azul-grená algum dia. E é aqui que vem o mais importante. Quando um jogador faz pressão, no final as negociações mudam. Porque o Barça não pode competir economicamente contra clubes-estado, como por exemplo o PSG, que também foi mencionado nas últimas horas, que seria uma dessas pretendentes, um desses times que também estariam interessados em contratar o astro argentino. O Barça não pode competir com isso, mas atenção, pagar 150 milhões ou 200 milhões como está sendo especulado é um verdadeiro absurdo. Portanto, essa balança precisa ser inclinada de alguma forma. E com isso, o Barça vai tentar fazer com que o próprio Julián Álvares, por sua própria vontade, pressione o Atlético de Madrid para que de alguma forma consigam fechar o funil e deixar claro para o clube colchonero que, se Julián sair do Atlético de Madrid, o único time para o qual ele pode ir é o Barça. E parece que isso está claríssimo para Julián. Pois bem, aqui vem o grande problema. Porque uma coisa é o jogador querer vir e outra bem diferente é o Atlético de Madrid deixá-lo sair, porque vale lembrar que ele tem contrato em vigor. E atenção a isso, porque o Barça já não está simplesmente fazendo sondagens por Julián. Segundo as informações de última hora, Deco planeja entrar em contato diretamente com o Atlético de Madrid e, claro, com o representante do jogador argentino nos próximos dias. Lembremos que agora vem o Mundial e Julián gostaria de ter seu futuro resolvido antes do início do torneio mundial. Isso já não é mais uma sondagem, isso já não é mais um vamos ver no que dá. Não, o Barça parte para o ataque, uma vez que também ficou conhecido que o futuro de Robert Lewandowski está totalmente distante do Barcelona. E isso demonstra algo muito claro, que Flick pediu um centroavante top, porque o Barça considera prioritário contratar um camisa 9 neste mercado de verão. E aqui vem outro detalhe importante, porque muita gente pensava que João Pedro era o plano A do Barcelona, o atacante brasileiro do Chelsea que acabou ficando sem Mundial. Mas agora mesmo, família, podemos confirmar para vocês com 100% de certeza que tudo indica que não, que o plano A, a opção número 1 do Barça é, e sempre foi, antes desses rumores de última hora, o argentino Julián Álvares, que é o grande favorito para Deco e também, claro, para Hansi Flick. E na verdade, talvez por isso Deco disse há alguns dias aquilo de vocês estão se enganando com João Pedro. Presta atenção nessa frase, porque pode significar que o verdadeiro objetivo sempre foi Julián, como estou comentando agora mesmo, não é? O que comentamos há alguns instantes é totalmente real. Deco e Flick sempre quiseram Julián Álvares. Mas espera aí, porque o mais forte não é isso. O mais forte são as palavras de Joan Laporta. Você ouviu?
Clica no botão de curtir e se inscreva, porque continuamos te contando as últimas novidades do mercado de transferências. Porque pela primeira vez, o presidente do Barcelona, Joan Laporta, deu a entender publicamente que o Barça realmente pode bancar uma contratação do calibre de Julián Álvares. E o que ele disse tem muita mensagem oculta. Laporta disse literalmente que o Barcelona pode contratar o camisa 9 que quiser, mas que as condições quem impõe somos nós. E isso é fundamental, porque o Barça está mandando um recado bom para o mercado de transferências e para os outros times, claro. Porque se o Barcelona mostrar que tem essa capacidade de contratar sem perder a cabeça, pode montar um time muito forte. Ou seja, o Barça acredita que pode chegar a um valor importante por Julián, mas evidentemente também não vai se destruir financeiramente para não cometer os erros do passado. Sinceramente, eu acho que o limite está claríssimo. Acho que uns 100 milhões seriam o máximo que o Barça poderia pagar. Comenta-se, como falamos no início deste vídeo, que o Atlético de Madrid estaria disposto a ouvir ofertas a partir de 120, 150 ou até mesmo 200 milhões de euros. Isso é um verdadeiro absurdo. O Barça vai tentar resolver isso da melhor maneira possível. Repito, Deco vai insistir. A reunião com o agente de Julián está chegando. Portanto, máxima e absoluta tranquilidade. Porque sim, Julián é um atacante espetacular. Ele se encaixaria perfeitamente no Barça. Ele tem pressão na marcação, gol, mobilidade, trabalho defensivo, personalidade. Ele tem tudo. Mas o Barça não está disposto a se endividar de novo para não cometer, repito, erros graves do passado, que nos custaram muito caro e que até hoje ainda estamos nos recuperando desse grande problema econômico. E aí entra um tema importante, as vendas. Porque muita gente vai se perguntar, como o Barcelona vai encarar uma contratação como a do Julián? Se vocês não têm dinheiro, se vocês brincam com dinheiro de banco imobiliário. Pois o Barça, se quiser fazer uma grande contratação, terá que haver saídas importantes. E é aqui que muitos torcedores entram em contradição. Por quê? Porque todos queremos contratações de alto nível, mas também não queremos vender ninguém. E a verdade é que isso não funciona assim. O Barça precisa liberar massa salarial. E a saída de Robert Lewandowski, como comentamos há alguns instantes, pode ser absolutamente decisiva para entender essa operação que queremos realizar. Porque o salário de Lewandowski é enorme, e liberar esse salário muda completamente a folga na folha salarial. Mas provavelmente ainda será insuficiente, e será necessário fazer mais alguma modificação. Portanto, começa a ganhar força também o nome de alguns jogadores que podem acabar saindo do Barça. Porque se chegar uma grande oferta por certos jogadores, não tenho nenhuma dúvida de que o Barça pode considerar a venda desses jogadores. E um deles, embora nas últimas horas tenha negado, poderia perfeitamente ser o Frenkie de Jong. E sei que muita gente fica irritada quando ouve isso, mas pensem friamente. Se chegar uma oferta de 60 ou 70 milhões de euros por um jogador de 29 anos, o que o Barça faz? Ainda mais tendo Pedri, Gabi, Fermín, Marbernal, todos em ascensão e crescimento. Eu sei que são decisões difíceis, mas também são necessárias se você quiser trazer uma estrela do calibre de Julián Álvares. Mas cuidado, porque há outra declaração que passou bastante despercebida e pode ser ainda mais importante do que as palavras de Deco ou de Joan Laporta. Fique atento que vamos te contar. E sim, amigos, quem falou isso foi um companheiro de Julián dentro do vestiário do Atlético de Madrid. Marcos Llorente falou há alguns dias e deixou escapar algo bem estranho. Ele disse que talvez Julián queira experimentar outra coisa. Palavras textuais do jogador espanhol do Atlético de Madrid. E eu acho e considero que isso é muito importante. Porque normalmente, quando um jogador está completamente feliz e decidido a ficar no seu clube, os companheiros sabem disso. Mas aqui, a sensação que Marcos Llorente deixou com essas palavras foi diferente.
Dá a impressão de que dentro do vestiário do Atlético eles já percebem alguma coisa. Ou estão sentindo que pode haver algum movimento de Julián nesta janela do mercado de transferências. E atenção, porque também se fala que Julián poderia comunicar pessoalmente ao Cholo Simeone sua intenção de jogar no Barça. E se isso acontecer, meu Deus, a pressão seria enorme, porque aí já não estaríamos falando apenas de rumores. Aí já estaríamos falando do que explicamos no início deste vídeo. De que se o jogador força a saída e faz isso de forma clara diante dos seus dirigentes, isso muda completamente o poder de negociação. E de ter o controle da situação pedindo o dinheiro que quiser, como ele pode fazer? Hoje em dia, o Atlético de Madrid, que lembrando, tem o jogador com contrato em vigor. Isso faria com que o Barça ganhasse um peso enorme nessas negociações. Porque vejo muita gente falando como se Julián fosse chegar com certeza. E calma, tranquilidade. Não estamos dizendo que essa contratação vai acontecer com certeza absoluta e que evidentemente está tudo fechado. Simplesmente estamos contando como pode acontecer a negociação, ouvindo e acompanhando as últimas informações. Porque todos sabemos que a operação continua sendo muito complicada pelo alto valor de mercado que tem a estrela da seleção argentina. E claro, existe um argumento claro. O Atlético de Madrid não quer se desfazer de Julián, não quer vender, e muito menos para o Barça. Apesar de que, historicamente, fizemos alguns negócios que nunca deram certo para nós. A contratação de Griezmann, a saída de Luis Suárez, nesse caso, deu perfeitamente certo para eles. Também acabaram ficando com Villa, entre outros, né? Acho que no final das contas eles sempre saíram ganhando nesse sentido. Mas enfim, só o fato do Barça estar tentando já mostra algo enorme. Que o clube voltou não só a jogar em alto nível esportivo, competindo contra os melhores, mas agora também, na mesa de negociações, o Barça não só pensa grande, é que vai poder encarar uma contratação de primeiro nível. E tem algo que muita gente não está entendendo nessa operação. Porque se Julián não vier, isso não significa que o mercado seja um fracasso. Atenção! Na verdade, vou dizer algo que provavelmente muitos não querem ouvir. O Barça também não pode se obcecar com um único jogador. Porque se você ficar obcecado com uma única negociação e acabar pagando demais, você quebra sua escala salarial e cria um problema dentro do vestiário. E isso, né? O primeiro que sabe é Joan Laporta, mas é claro que também sabe Hansi Flick, que quer ter o time mais equilibrado. O mais equilibrado possível. Porque o clube não quer repetir, como já comentamos, esses erros do passado. E aqui tem algo muito importante. Se Julián não vier, fiquem tranquilos, queridos culés, porque Deco tem alternativas. Deco está de olho em vários jogadores. Ele gosta do João Pedro. O Ximen também agrada muito. Até mesmo o Vlahovic, que viria a custo zero. E seria uma operação também muito interessante. Embora seja verdade que esse jogador caiu muito de rendimento em gols nas últimas temporadas. E realmente acho que não há motivo para drama se no final não for possível fechar a negociação com Julián Álvares. Mas estamos te contando que tudo é possível e o Barça já levou um grande baque no verão passado. Por quê? Porque Deco queria contratar Luís Dias, mas o clube, a torcida e muita gente pressionaram para contratar Nico Williams. A obsessão foi tanta que no final a contratação não aconteceu e ele acabou ficando em Bilbao. Foi um drama? Não, mas é verdade que foi um baque para toda a torcida. Por isso, calma. Mas repetimos, família, é preciso ter calma e deixar os nossos trabalharem. Por isso, confiança máxima em Deco, que já sabe as premissas que tanto Laporta deu para ele na questão econômica, quanto Hansi Flick na parte esportiva. E lembrem-se de uma coisa, se Messi saiu, ficou provado que este clube está acima de qualquer jogador. Então, calma e tranquilidade. Mas família, sinceramente, eu acho que algo está realmente acontecendo. Declarações demais, indiretas demais, vazamentos demais e, acima de tudo, silêncio demais, estranho vindo do staff de Julián Álvares. Porque normalmente quando um boato é falso, ele perde força rápido.
Mas esse a cada dia cresce mais. E agora a grande pergunta é: até onde o Barça estará disposto a chegar? E até onde Julián Álvares também estará disposto a pressionar seu atual clube, o Atlético de Madrid, para vestir a camisa blaugrana? Porque se o jogador realmente apertar, essa história pode ficar muito séria em questão de dias. E o Mundial está chegando. O que você acha que vai acontecer? Deixe nos comentários se você acha que Julián vai acabar assinando com o FC Barcelona. Barça ontem, hoje e sempre.